Fala, meus queridos, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui. Meus queridos, hoje a gente vai falar a respeito da influência do formato no duto e na sonoridade. Sim, vamos abordar isso de novo, porque tem gente que jura de pé junto que o duto redondo dá mais subgrave, que o duto quadrado só serve para pancadão, que o duto triangular só serve para grave misto. Essa é a perspectiva de algumas pessoas. Então sim, quando algum assunto não fica bem esclarecido, eu faço questão de vir aqui e trazer à tona a verdade e a origem também desses mitos. É muito interessante você aprender a origem desses mitos, que aí você vai ver que, tem gente que está falando isso com um certo fundamento na cabeça dela. Mas a gente vai mostrar tudo certinho aqui para você, de verdade, se o formato do duto influencia na resposta da caixa ou não. Então tá, antes de eu continuar, peço para você o de sempre, já se inscreve no canal, deixa aquele like, fica comigo até o final do vídeo e presta bem atenção numa coisa. É importante que você deixe seu like, é importante que você deixe um comentário, porque senão o conteúdo flopa. O que é o conteúdo que flopa? O conteúdo que não dá engajamento, eu não vou trazer mais aqui. Então se esse assunto não engajar legal, eu não tenho mais motivo para trazer esse tipo de vídeo aqui. Então você que gosta desse tipo de assunto, não esqueça de fazer a sua parte, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, eu postei lá no Instagram uma enquete, recomendo que você me siga lá no Instagram, tá bom? É @infinity.som, me segue lá, porque lá eu sempre solto umas caixinhas de pergunta para o pessoal mandar dúvidas e tal. E, cara, dúvida rápida não precisa ser via consultoria. Se for na caixinha de pergunta, lá no chat, o chat está travado, beleza? Mas na caixinha de pergunta pode mandar que, se a dúvida for interessante, eu vou responder para que ajude outras pessoas. Aí, o camarada mandou lá que se o formato do duto influenciava, só coloquei um belíssimo e enorme não. O formato do duto não influencia na resposta da caixa. Bruno, mas eu já vi caixa com duto régua da pancadão e caixa com duto redondo da subgrave. Meu querido, isso é porque aquela caixa que você viu dando pancadão foi projetada e está com a sintonia para pancadão. E aquela caixa que você viu dando subgrave foi projetada e está na sintonia para dar subgrave, independente do formato do duto. Eu posso muito bem projetar uma caixa para dar grave pancadão com duto redondo sem problemas e posso, de mesmo modo, igual a gente está fazendo lá no vídeo, que é a série de vídeos lá do Protec Competition, ok? Caixa com duto régua para subgrave. Aí tá, vai bugar a mente dos caras. Mas só que o que aconteceu com um cara que me mandou mensagem em específico? Falou, não, na teoria pode até ser, mas na prática o duto quadrado é mais seco e o duto redondo dá mais sub. Falei assim pra ele, meu querido, ó o que... Aí eu falei, não, eu vou usar, já que o cara tá me mandando mensagem aqui no privado, já que eu vou responder, como é meu trabalho, eu vou usar isso aqui para criar conteúdo. E eu creio que muitas pessoas têm a mesma perspectiva que ele por conta da experiência que ele passou. Vou falar a experiência que ele passou para vocês entenderem da onde que ele tirou essa base de raciocínio. Eu falei, tá, meu querido, por que você está afirmando isso com tanta convicção? Não, é porque eu tinha uma caixa duto redondo, aí eu coloquei duto régua, não gostei, ficou sem subgrave, eu voltei para o duto redondo. Falei, tá, calma. Como que você projetou essa caixa? Aí desconversou. Não, é porque é assim. Eu falei, tá, mas aí eu fui insistindo. Como que você tem certeza que a caixa com duto régua estava na mesma sintonia que a caixa com duto redondo? Aí ele, um profissional aqui da minha cidade. Ó, entendo, vou fazer aqui um preâmbulo aqui, não quero ofender nenhum profissional, nem sei de qual cidade, não perguntei nada. Mas aí eu respondi pra ele, falei, cara, infelizmente, o fato do cara ter uma loja ou dizer que trabalha com som não qualifica para ele saber exatamente a sintonia da caixa. Até porque profissional ruim, infelizmente no nosso ramo, é o que mais tem. É o que mais tem, cara. Bruno, como assim você está falando dos colegas e tal? Cara, sendo bem sincero,
o nosso ramo, ele passa por uma dificuldade muito grande, que é a valorização do profissional. O cara quer comprar um alto-falante de R$1.000, um amplificador de 2.000, ele investe 10.000. Na hora de investir na instalação, ele quer que o cara faça por 200 conto. É assim que acontece. Então é difícil o cara se profissionalizar muito. Eu entendo, não estou falando que o cara, desmerecendo o cara, não, vocês entenderam? É mais na questão, eu entendo o lado do cara, só que aí eu fiz questão de mostrar que não é tão simples saber se as duas caixas estão na mesma sintonia. Para. Karma, antes de continuar, olha só, tem um recado top para você. Tá rolando vários sorteios. Agora a gente tem um site especial para sorteio. Tá rolando vários sorteios paralelos, tá saindo prêmio praticamente todo dia. Então confere lá na descrição aqui do vídeo o site apenas de sorteios da Infinity Som. Tem lotezinhos ali, rifinhas a partir de 8 centavos, 10 centavos. Como é que fica sem, Alf? Não tem como. Tem como? Nem a pau. Até este telefone que está filmando a gente aqui, né, tá sendo loteado lá, tá sendo rifado para a gente poder adquirir um equipamento de mais qualidade para as nossas filmagens e investindo sempre no nosso canal para levar um conteúdo de mais qualidade a você. Beleza? Então bora voltar pro vídeo. Perguntei para ele tirou curva de impedância da caixa, seja com o multímetro ou com algo mais específico e mais preciso ainda, como um DATS, por exemplo? Aí, não tem nada. Eu falei, então, eu vou explicar para você de onde que surgiu essa sua convicção. A caixa com duto redondo estava com a sintonia mais baixa, portanto, obviamente, vai dar mais subgrave. E a caixa com duto régua foi projetada com algum equívoco. Eu acredito que a sintonia esteja, pelo menos pela minha experiência, com base no que você falou, que dá para perceber, né, que a duto régua está dando mais pancadão e menos subgrave. Eu acredito que a diferença seja de no mínimo 5 Hz. E aí, por isso, você criou esse paradigma na sua cabeça. Você gravou essa mensagem equivocada na sua cabeça de que o duto régua só serve para grave mais seco. Só que não. Olha só, entenda uma coisa. O que eu acho que o cara pode ter feito? Ele pode ter pego ali a mesma caixa, calculado, talvez ele até tenha calculado a área, pode ter calculado errado também, mas ele talvez tenha convertido a área ali do duto redondo para o duto régua, eu acredito que tenha feito isso, e colocado na mesma profundidade sem alterar o volume da caixa. Eu acredito que tenha feito isso. Onde está o erro? Onde está o erro? Bom, explico para vocês. Quando a gente migra de duto redondo para duto régua, o duto redondo, ele ocupa pouquinho espaço na caixa, porque ele é uma parede fininha, ele é como se fosse um cano, né? E ele ocupa só aquele espaço pequeno ali na caixa. O duto régua, ele é feito pela madeira da caixa, o próprio enmadeiramento da caixa que compõe o duto. Então aquilo ali ocupa um volume muito maior na caixa do que simplesmente o volume do duto redondo. Eu acredito que o profissional não tenha considerado isso e, portanto, mesmo que ele talvez tenha até acertado o cálculo da área e talvez tenha mantido o volume interno da caixa, talvez ele tenha errado, eu acredito que ele tenha errado em descontar o cálculo da madeira e simplesmente ter feito o duto com a mesma profundidade no mesmo volume de caixa. Entenda, onde que está o erro aí? Quando você tem um duto ocupando mais espaço, que é o caso do duto régua, e se você não compensa o volume interno da caixa, a sintonia sobe. E aí você tem exatamente o efeito que você percebeu. O grave fica ligeiramente mais seco. Mas perceba, não é culpa do duto. É culpa de falta de experiência e informação ao projetar a caixa. A caixa teria que ter o volume interno dela compensado de forma adequada. Então, no meio do caminho, pode ter acontecido várias cagadas para você chegar a essa conclusão. Aí eu vou falar aqui, o software que eu uso, que é o software Elisa, ele faz essas compensações. Ah, Bruno, mas você já falou ali no vídeo lá para os membros, agora os membros vou dar um spoiler aqui. Você já falou que o Elisa às vezes trava, às vezes faz você ter uns aborrecimentos. Faz. Eu já estou enchendo o saco do Marcelo e estou aqui, ó, futucando aqui no vídeo aberto para que, quem sabe, chegue a ele.
já cheguei no pessoal, falei, Marcelo, tem que melhorar a questão da travamento do software, né? A questão que às vezes dá uns bugzinhos que me enche o saco, eu tenho que reiniciar, mas ainda assim é um software que eu uso, é o software que eu recomendo, porque apesar desses bugzinhos ainda é o melhor software de caixa. Agora, não é porque eu tenho essa liberdade de indicar o software aqui que eu vou passar pano, ele afinal também é um fabricante. Vocês não concordam comigo? Então, se o produto dele tem algo que no meu ponto de vista possa ser melhorado, eu já estou cobrando ele e tá difícil, quem sabe nós cobrando juntos, ele acelera um pouquinho mais esse processo, se é que vocês me entendem, não é não? Mas então, olha só, mais uma vez, só para finalizar aqui, o formato do duto influencia absolutamente em nada, desde que a área e profundidade do duto estejam corretas e que quando você for mudar o formato do duto ou mudar a estrutura de instalação do duto, às vezes você vai instalar o duto no canto de baixo. Vamos imaginar aqui uma caixa quadrada, imagina o duto instalado aqui na parte de baixo. O volume que ele ocupa é de uma madeira só a mais, certo? Agora, se você instala ele no meio da caixa, ele ocupa uma madeira em cima e uma madeira embaixo. Todas aquelas duas madeiras ali são volumes internos a serem compensados. Então, é uma série de coisas, o software liso já compensa tudo isso. Então, por isso que é muito bom. Então, o profissional que usa esse software, apesar de ter ali algumas coisas que me dão dor de cabeça, eu uso e indico porque ele já faz toda essa compensação e o cara que usar de forma correta, né? O cara que projetar a caixa de forma correta não vai passar por esse perrengue de ficar naquilo, nossa, parece que outra caixa estava tocando mais. E por último, mas não menos importante, você só sabe se a caixa está na mesma sintonia se você usar um DATS para tirar a curva de impedância da caixa com o alto-falante nela. Ou medir a curva de impedância da caixa com o amperímetro e um gerador de frequência, que aí você vai marcando ali como que ficou. Um dia eu ensino na área dos membros a como fazer isso. Mas, voltando aqui, fora isso, é chutômetro, é zoiômetro. Por isso que muita gente tem essa impressão, carrega consigo, carrega no seu coração esse paradigma equivocado que eu vim aqui hoje desmistificar com todo prazer para todos vocês. Beleza, meus queridos? Então vou ficando por aqui. Aquele abração, obrigado para você que ficou comigo até o final do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.